o tema da nossa palestra é Contribuições da Arte-Terapia para um Envelhecimento Saudável, né? Então, eu sou Adriana Leopoldi, a minha formação é em psicologia, sou psicóloga, atuo atualmente na clínica, né? Fiz a minha pós-graduação em arte-terapia, mestrado em psicologia do desenvolvimento humano pela USP. Hoje, né, estou me graduando novamente, fazendo curso de letras com habilitação em alemão pela USP, e sou docente aqui dos cursos, né, da casa de arte-terapia e pós-graduação em psicologia analítica. Então, eu vou abordar um pouco a questão do envelhecimento para apresentar para vocês também as particularidades da arte-terapia com pessoas idosas, tá? Então, eu vou começar aqui falando, né, sobre a visão das pessoas velhas, né, antigamente, antes do século XX, quando começaram os estudos da gerontologia e da geriatria, né, a gente tinha o que a professora Vita Debert chama de privatização da velhice, ou seja, né, ao velho cabia ser cuidado única e exclusivamente pela família, era uma coisa privada, né, então o Estado, nesse sentido, né, não tinha um compromisso com essas pessoas, então elas não eram vistas como pessoas de direito, né, e para ilustrar, né, eu trago a lenda do Bastet, que pode ser traduzido livremente como abandono de mulher velha, tá? Trata de uma lenda sobre a prática do geronticídio, né, na qual um parente velho é carregado para uma montanha ou para um lugar mais afastado e deixado lá para morrer. Essa prática, né, ela aparece em várias lendas, e eu não sei até que ponto isso realmente acontece, mas isso é uma discussão também que eu quero ter com vocês mais para frente, né, do que é essa coisa do geronticídio, né, ou até que ponto atualmente isso também não é velado, tá? Essa lenda do Bastet, ela foi representada num romance de 1956, e a primeira filmagem, né, sobre esse romance aconteceu, se não me engano, em 1958, mas em 1983 a gente tem uma refilmagem do filme Balada de Narayama. Esse filme me marcou muito e foi um filme que, na verdade, foi o meu primeiro projeto, depois eu mudei, mas foi o meu primeiro projeto para entrar no mestrado. E esse filme, ele conta, no final do século XIX, num pequeno vilarejo japonês, o morador que completa 70 anos de idade, ele deve subir ao topo de uma montanha sagrada, né, e aguardar por sua morte. Aquele que se recusa a cumprir a tradição traz a desonra para a sua família. Então, aí a gente está falando, né, de um momento em que a pessoa ela já não serve mais, muitas aspas aí, né, ela já não serve mais para ser produtiva para a família e para a comunidade. Então, ela começa a dar muito trabalho, digamos assim, e pensando, né, na representação do filme, pensando num Japão feudal, né, um vilarejo que tinha um inverno muito rigoroso, uma boca a mais para alimentar é muito difícil, né? A comida se torna muito escassa. Então, o grande dilema nesse filme é essa senhora, né, que é a mãe, que ela tá para completar 70 anos, só que a grande questão do filme, que é muito interessante, é o fato dela ser uma pessoa extremamente ativa, né? Ela já é uma pessoa mais velha, então ela tem uma dificuldade de mobilidade aí, mas ela tem os dentes perfeitos, ela anda perfeitamente, ela trabalha, só que ela precisa honrar essa tradição, né? Porque ela não quer ser um peso para a família. Então, ela tem uma cena muito marcante, não sei quem já assistiu esse filme, não é um spoiler, tá, gente? Eu acho que o filme ele vale a pena de ser visto, porque tem outras coisas acontecendo também que suscitam a reflexão, mas tem uma cena muito forte que é dela quebrando os próprios dentes para poder justificar, de certa forma, o fato dela estar velha e não servir para nada, porque daí ela já não vai realmente poder comer, né? Então, porque o filho não quer levar ela para o topo da montanha, né?
até que depois de todo um período de tensão e tal, não me lembro agora se tem mais uma criança nascendo, chegando mais uma pessoa na família, uma pessoa jovem, né? Algo assim, e ela fala, não tem mais espaço para mim. E aí tem toda a cena dele carregando ela montanha acima. Para quem se lembra, nos anos 90, né, a gente tem uma outra representação desse mesmo tema, que é uma coisa mais da cultura pop, que é a família dinossauro, não sei quem lembra, e que tem o famoso dia do arremesso, né? Então, o dia do arremesso em que o Dino tem que levar a sogra pro penhasco e jogá-la do penhasco, né? Então, para a gente ver como essas coisas também estão, de certa forma, muito... E eu lembro de assistir isso, né, na minha infância e adolescência, e falar, nossa, o que é isso, né? E depois, quando eu vi o Balada de Narayama, eu lembrei automaticamente desse episódio, né, do dia do arremesso, e daí também tem todo esse conflito, né, do tipo, não, eu tenho que morrer, mas não, eu não consigo, e no fim, ele não arremessa a sogra, o destino dela é outro, e ele tem que aguentar ela dando, né, bengalada na cabeça dele, mas pelo menos ele ficou com a consciência tranquila de que ela, né, de que ele não causou a morte dela, né? Então, para a gente ver como essas coisas estão representadas na nossa cultura, né? Bom, aí a gente vai entrar numa questão, né? No filme, a gente tem que as pessoas, ao completarem 70 anos, elas têm que morrer, já são consideradas velhas, né? A gente pode falar basicamente de duas dimensões sobre a experiência, né, cronológica aí sobre a experiência do envelhecer. Uma delas é uma questão legal, né? Então a gente tem o Estatuto do Idoso, que foi aprovado em 2003, foi promulgado no dia 1º de outubro de 2003, e que, no geral, garante direitos e deveres em relação às pessoas idosas e considera pessoas idosas com idade igual ou maior que 60 anos. Então, a gente tem um marco aí, né, um dado, né, que fala na lei que, cronologicamente, né, a pessoa que tem 60 anos ou mais é considerada idosa, e isso serve para garantia de direitos, como isenção ou gratuidade no transporte público, por exemplo, né? E aí eu vou discutir um pouco sobre essa questão do que é, né, ter os 60 anos, que hoje isso já vem mudando, né? E será que isso configura uma real experiência sobre envelhecimento? Né? Isso aí eu estou partindo do ponto de vista subjetivo. Será que isso diz se eu sou uma pessoa realmente idosa, velha ou não? Tá? Bom, mas para a gente entender um pouco, né, também da sistematização da sociedade em termos de Brasil, né, eu tenho essa imagem aqui, né, que eu peguei no site do IBGE, são dados de 2017, em que a gente tem a famosa pirâmide etária, ou, como vocês podem ver, ela parece mais uma coxinha mesmo, né, porque ela não é uma pirâmide certinha, porque o que a gente observa, não sei como é que isso está hoje, não sei se tem algum estudo depois de 2017, esse foi o mais recente que eu encontrei, mas a gente percebe uma diminuição, né, do número de pessoas, de crianças com idade entre 0 e 4 anos, aí a gente vê um aumento aqui, né, entre 15 e 19 anos, então a maior parcela da população aí, então a gente tem 4,1% de mulheres com idade entre 15 e 19 e 4,2% de homens na idade de 15 a 19 anos, tá? E aí, quando a gente olha aqui na faixa dos 35 aos 39, né, a gente vê também que até aqui mais ou menos, assim, tá também, a gente vê um grande número, então, grande parte da população brasileira em 2017 estava na faixa dos 35 aos 39 anos. E aí a gente vai aqui para o topo, né?
a gente vai diminuindo, mas, por exemplo, 1,3% das mulheres têm 80 anos ou mais, enquanto que 0,8% dos homens, né, têm 80 anos ou mais. A gente vai vendo uma diminuição, mas aqui, olha, né, as mulheres acabam vivendo mais se a gente for comparar em relação aos homens. Isso por N questões, né, que eu nem vou entrar para não me estender muito. Mas o que a gente percebe, né, que existe uma tendência, segundo os estatísticos, segundo os estudiosos, de que essa pirâmide ela se inverta, né, por conta da diminuição da natalidade, né, e o aumento. Então, hoje, quem está nessa faixa, né, como eu, de 35 a 39 anos, daqui 20, 30 anos, já vai estar aqui em cima. Então, a gente vai ver uma inversão, né? Então, uma pirâmide com uma tendência a ser mais cabeça para baixo. Em termos de Brasil, então, por N questões, a gente tem essa idade de 60 anos, em países da Europa, por exemplo, enfim, já tem país que considera 70 anos, por conta do aumento da expectativa de vida, né? No Brasil, se não me engano, hoje está em 74, alguma coisa, 74,5 anos a média de idade do brasileiro, dos brasileiros, tá? Ok, mas e aí, né? Será que isso condiz com a nossa experiência, né, do que é envelhecer? O que isso vai dizer sobre a experiência de cada um, né? Então, a gente vai partir aqui. O que é a velhice? Gente, eu acho que é bem difícil definir a velhice, mas aqui eu vou me apropriar das palavras da Simone de Beauvoir, em que ela define assim, ela tem esse livro maravilhoso, A Velhice, e ela coloca assim, é um fenômeno biológico, o organismo do homem idoso apresenta certas singularidades. A velhice acarreta ainda consequências psicológicas, certos comportamentos são considerados com razão como característicos da idade avançada. Como todas as situações humanas, ela tem uma dimensão existencial, modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, a sua relação com o mundo e com a sua própria história. Por outro lado, o homem não vive nunca em estado natural. Na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade ao qual pertence. O que torna a questão complexa é a estreita interdependência desses diferentes pontos de vista. Ou seja, né, a velhice ela é complexa, né? Então, esses diferentes pontos de vista, esses diferentes fatores é o que vão dizer sobre a experiência da velhice, tá? Então, a gente tem que entender que existe uma questão biológica, então, a questão da pele, né, para as mulheres a menopausa, que é um marco importante, né, a questão dos cabelos, né, o corpo que já não obedece mais tantos os comandos como antes, enfim. Então, nesse corpo que vai mudando e que vai, né, apresentando certas dificuldades e que não existiam antes, né? Então, tem as consequências psicológicas, né? Essa dimensão existencial de, por exemplo, né? Depois eu vou contar uma história também em que eu acho que isso fica perceptível, né? Dessa dificuldade de reconhecimento, muitas vezes, do próprio mundo, do entorno, né? A questão intergeracional também, né? Novas tecnologias, isso tudo vai influenciando nessa nossa experiência, tá? A minha relação com a minha própria história, como é que eu lido com isso, se eu tenho plano, se eu não tenho, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, tá? E, claro, a sociedade, o meio em que a gente está, também vai influenciar, né? Se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu ainda trabalho, se não trabalho, né? Como é que as pessoas veem a questão da velhice na sociedade em que a gente vive. E aí, sim, né, vou contar também uma história, que essa história, na verdade, foi a que me chamou muita atenção e foi dela que partiu a minha pergunta de pesquisa, tá?
Bom, como junguiana também, adoro histórias, adoro contos, né? E esse eu tirei de um livro do Kawai. Ele foi um analista junguiano japonês. Aqui no Brasil, a gente só tem traduzido para o português aquele livro A Psique Japonesa, não sei se vocês conhecem, mas essa lenda eu tirei do livro dele, de um livro chamado Mitos, Lendas e Contos de Fadas Japoneses. Tá? Então, Urashimataro é muito conhecido, talvez algumas pessoas se lembrem da propaganda da Varig, que eu não me lembro de que década que foi, 60, 70, já era colorida, né? Que era uma animação da Varig para propaganda de passagens aéreas para o Japão. Então, algumas pessoas devem se lembrar, né, do Urashimataro. Essa lenda, então, foi usada na propaganda e agora eu conto a versão do Kawai para vocês. Urashimataro. Era uma vez um rapaz chamado Urashimataro. Um dia, ele resgatou uma tartaruga que estava sendo atacada por crianças. Passados alguns dias, a tartaruga levou Urashima para o Palácio do Dragão, no fundo do mar, como uma recompensa por sua gentileza. Urashima foi levado ao lindo palácio e a princesa Otohime o recepcionou com belas serviçais. Urashima ficou muito feliz por permanecer no palácio por 3 dias. Quando ele desejou voltar, a princesa o deu uma pequena caixa e disse que ele não deveria abri-la em nenhuma circunstância. Quando retornou à casa, ficou chocado ao ver que tinham se passado 300 anos desde que ele havia partido. Completamente desesperado, ele abriu a caixa, apesar da proibição da princesa, de onde saiu uma fumaça branca e Urashima se tornou um homem velho. Bom, por que essa história me despertou tanto interesse, né? Justamente por isso. Qual é o momento em que a gente abre essa caixinha e a gente se percebe velho, né? O que a gente faz com a nossa vida? Qual que é a nossa ideia de tempo? Eu acho que aqui essa lenda, ela faz uma síntese, digamos assim, da nossa experiência com o tempo. Para ele, quando ele estava naquele mundo inconsciente do palácio, da princesa, né? 3 dias se passaram. Quando ele volta, eram 300 anos, né? Então, como que funciona essa nossa percepção em relação ao tempo? É aquele momento em que a gente se depara com pessoas e fala, nossa, mas fulano tá velho, né? Nossa, mas aquele ator, nossa, aquela atriz, quanto tempo faz já que ela tá assim, agora ela apareceu, ela tá diferente, tá velha, né? Só que aí a gente, né, para os psicanalistas é isso, né? Quando a gente se depara com o outro, é que a gente percebe o quanto a gente também envelheceu, né? Mas é isso, né? Não foi o outro que envelheceu, a gente também envelheceu, né? E aí eu acho que essa história realmente me pegou por conta disso. Por isso que é o tema, qual que é a percepção de envelhecer para cada pessoa, né? Qual que é a experiência subjetiva de envelhecimento? Então, a história do Urashimataro traz um pouco suscita essa discussão, entende? E, então, o Hillman, né, o James Hillman, ele tem um livro chamado A Força do Caráter, que é um livro maravilhoso também, né, em que ele fala sobre a velhice, e aí ele comenta, muito buscou-se compreender a velhice a partir de mudanças fisiológicas, e pouca atenção foi dada ao significado destas mudanças. Não olhar para estes significados é deixar de lado aquele que envelhece. Ou seja, né, ele faz uma crítica à geriatria da época, a gerontologia da época, que focava muito nessa questão da perda na velhice, da perda, enfim, das questões do corpo, né? E muito focada nisso, e que colocava a velhice como uma experiência plana, é como se a gente tivesse aquela linha do desenvolvimento, né? Do 0 a não sei quantos anos, tal coisa e tal, e como se chegasse na fase adulta e depois só declinasse e tudo ficasse a mesma coisa. Então, durante muito tempo, se achou, né, que isso, que era assim que funcionava, não tinha muita atenção, né? E aí, quando começaram os estudos
da geriatria, da gerontologia, tinha esse foco muito no corpo biológico, né? E aí ficava pensando na diabetes, ficava pensando na pressão alta, na ruga aqui, na perda de massa ali, e tá, mas quem é essa pessoa, né? O que ela quer? Quem que é ela? Qual que é a história dela, né? E aí, esse livro também, o Hillman, ele discute, ele traz uma fala também muito interessante, que eu gosto bastante, que é assim, vamos imaginar uma meia, né? A gente tem aquela meia durante algum tempo, aí a gente percebe que o tecido vai se alargando, começa a fazer uns furinhos e tal, né? Ela vai ficando velha. E aí a gente pega, né? Minha mãe tinha um ovo de madeira, assim, que ela colocava meia para fazer o remendo, alguns de vocês devem conhecer, e aí a gente vai remendando. E aí a pergunta dele é, será que essa meia, ela deixou de ser uma meia só porque ela envelheceu? Ela perdeu a propriedade dela? Ela perdeu esse caráter dela de ser uma meia, né? Ou só porque ela está remendada, ela já virou outra coisa, né? Então, é um pouco essa metáfora que ele traz nesse livro e vai discutindo a fundo essa questão do caráter, né? Da personalidade da pessoa que envelhece. E aí também, né, trazendo um pouco da fala da professora Gita Debert, antropóloga, né, professora da Unicamp, a gerontologia contemporânea, que é mais recente, não vai buscar só essa questão, né, das perdas na velhice, né, perda cognitiva, perda de massa, nananã, como eu falei. Então, ela objetiva justamente afastar essa ideia de perdas e pensar que há um ganho em relação à experiência. Então, essa ideia de uma velhice mais ativa, que pode ser mais ativa, o velho como um ser com papel social, ou seja, né, alguém que desempenha funções ainda, que tem o seu papel na sociedade e que deve ser respeitado, e não só respeitado, mas como empoderado, né, de saber os seus próprios direitos, de, né, fazer valer a sua voz. Porque se a gente for pensar, isso nas falas dela, né, a velhice ela pode ser a etapa mais longa da nossa vida. Vocês já pararam para pensar que dos 60, digamos que as pessoas, a gente já vem acompanhando um aumento dos centenários, né? Das pessoas com 100 anos. Então, dos 60, que é o nosso marco, aos 100 anos, gente, são 40 anos. O que a gente vai fazer com todos esses, com toda essa idade que nos sobra? Né? Então, são 40 anos aí, que é mais do que eu tenho de idade, por exemplo. Né? Para a gente pensar em como a gente quer viver essa vida. Mas essa discussão aí é o que vai também nos conectar com o tema da arte terapia, tá? E daí ela fala também, né, a solidão, aí já entrando também nesse tema mais atual, a solidão ela é um problema de saúde pública, né? Muitos idosos não têm apoio de familiares, vizinhos e amigos. E essa foi uma questão também que eu fui investigar no mestrado. Quem é a rede de suporte, né, dessas pessoas, dessas mulheres que não tiveram filhos, que não são casadas? O que cá entre nós a gente sabe também que família, filho, marido não necessariamente significa um apoio, né? Não necessariamente, mas a gente pressupõe, né, pelo olhar do senso comum, que existe um suporte aí por ter filhos, enfim. Mas a solidão, né, a professora Gita comenta, ela é identificada como uma das maiores causadoras e agravamento de doenças crônicas e demências precoces, né? Então, por isso que também a gente tem um incentivo muito maior à socialização. Então, por isso que foram criados centros de convivência, os núcleos de convivência, o centro-dia, né? Os projetos do SESC, por exemplo, né? O SESC já faz um trabalho com idosos há muitos e muitos anos. Enfim, toda essa questão também é importante para a gente pensar, né, na prevenção da solidão ou no manejo dessa solidão, para também não
não ter esse agravamento de doenças crônicas ou, né, demências precoces. E aí, nesse momento em que a gente está vivendo, né, particularmente, é muito delicado, né, porque a gente vê os idosos, eles foram desde o começo, nesse momento de pandemia, taxados como grupo de risco, né? E isso tem certas complicações que não sou eu que estou falando, né? Também a professora Guita comenta isso, que isolamento físico não é a mesma coisa que isolamento social, né? Então, a importância do uso de tecnologias, né? Do uso das tecnologias que permitem a aproximação entre as pessoas. Só que muitos idosos não têm tanta facilidade com essas tecnologias e muitas vezes não tem quem apoie, né? Ou ensine como fazer isso. Nem sempre também, né? As pessoas estão disponíveis para manusear, para ajudar e ensinar, né? Então, muita gente ainda tem dificuldade, ainda mais num país como o Brasil. Porém, né, existem coisas que, se a gente estiver bastante atento a isso, né, é aquele instrumento que a gente usava antigamente, sabe? Que chama telefone, que a gente pega, diz com o número e liga. Enfim, estou brincando com vocês, mas é isso, a gente se acostumou tanto com o smartphone, enfim, com chamada de vídeo, com mensagem, não sei o quê, que a gente esquece o telefone. E às vezes a gente acha que e às vezes um telefonema para aquele idoso, para aquela idosa, pode ser bastante significativo, principalmente para quem vive sozinho, né? E aí, pensando em todas essas questões, nesse momento de pandemia também, trago uma questão, né? E aí que a gente junta também com a ideia da balada de Narayama, que é um dilema ético que a gente tem visto, né? Que é a prioridade no atendimento de pessoas mais jovens. Será que a gente não deve discutir isso ou pensar ou refletir do quanto isso pode ser uma política higienista, né? Quem vai viver, quem tem que escolher quem vive e quem morre? Quando a gente parte do princípio de que a gente vai dar um equipamento para uma pessoa jovem, porque ela tem maior capacidade de recuperação, maiores chances de se recuperar, será que a gente também não está cometendo esse geroncídio, sabe? Será que a gente também não está colocando o velho num lugar de inútil? Tá? Isso é uma questão que eu deixo em aberto, né, para a gente refletir mesmo, né? Então, de que vale todo esse trabalho, né? Se na hora, né, a gente vai escolher a pessoa mais velha para morrer, a gente vai deixar essa pessoa morrer, né? Por quê? Né? Então, é uma questão que eu deixo aqui em aberto, depois a gente pode comentar, tá? E aí, né, eu trago essa fala do Jung também, que eu acho que todo o trabalho do Jung focou nessa segunda metade da vida, né? Ele pouco trouxe sobre crianças e pessoas muito jovens. E ele tem essa fala que eu acho linda, né? Que é: a tarde da vida humana deve ter também um significado e uma finalidade próprios, e não pode ser apenas um lastimoso apêndice da manhã da vida. Ou seja, né, se a gente está vivendo tanto, isso tem um significado, né? Isso tem um significado para a humanidade. A gente não está vivendo tanto só porque é uma consequência, né, das medicações, do controle da saúde, né, das melhores condições de higiene, saneamento básico. É uma consequência, mas eu acho que a gente não deve pensar essa fase da vida, como eu disse, que pode durar até 40 anos, né, como um lastimoso apêndice da manhã, ou seja, aquela coisa, né, quando eu era jovem, quando não sei o quê, mas sim ressignificar essas experiências, e aí vem de encontro também a arte terapia, né, eu acho que a pessoa, quando ela fica mais velha, a gente percebe essa tendência de ficar lembrando de coisas do passado, de trazendo coisas do passado e tudo mais. Mas isso também tem um significado, né? A gente percebe que é uma energia que está mais voltada para dentro, né? Não é uma energia psíquica que está atuante no mundo a fim de construir coisas, né? Mas sim
talvez seja realmente uma forma de lembrar, de ressignificar situações, mas não como esse lastimoso apêndice, né? E ele fala, né, da manhã da vida, porque tem uma metáfora, né, que é bastante usada, que é bastante conhecida, que é o Jung, ele compara, né, a jornada da vida, as fases da vida, o ciclo vital, com o caminhar do sol, né, durante um dia. Então, quando o sol nasce, seria, né, a criança nascendo, a infância, o sol ao meio-dia, o ápice, e depois se preparando para a noite, né, para a morte, para esse encontro definitivo com o inconsciente. Então, o trabalho do Jung, ele, na natureza da psique, ele tem alguns textos que eu acho bem legais a respeito dessa fase. Memória, Ações e Reflexões também, né, ele traz essa reflexão sobre essa vida tardia, né, essa fase mais tardia da vida. Então, para mim, coincidiu não, mas veio muito de encontro com o que eu estava pensando, né? Porque se a gente for pensar, o corpo, né? Não sei se vocês conseguem me ver, que eu estou gesticulando, mas assim, o corpo, ele tem isso, né? Ele cresce, né? E depois o corpo, né? Diminui a estatura, diminui a massa muscular, a pessoa vai diminuindo de tamanho e tudo mais. Mas, né, se nesse sentido faz assim, né, do ponto de vista desse desenvolvimento do biológico, a psique, ela não precisa fazer isso, né? Ela pode ter um outro movimento, né? A gente está falando em individuação, a gente está falando em outros processos, né? Lembro daquele filme, por exemplo, Morangos Silvestres, né? Em que toda uma jornada para rememorar e ressignificar a vida. Né? E eu trago também, né, uma outra questão que é importante da gente pensar aí, do ponto de vista da psicologia junguiana, que é a fala da Clarissa Pinkola, né, no livro A Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro que eu amo de paixão também, defendo, dou de presente para todo mundo, que é um livro maravilhoso, pequeno, super aconchegante para você, né, tomar um chazinho enquanto lê, né, porque ela convida para esse aconchego. E nesse livro ela comenta, né, que a união da velhice e da juventude é capaz de manter uma psique equilibrada, né? Na ausência de uma delas, é necessário que a alma busque aquela parte ausente dentro de si, ouvindo o chamado para a vida da própria alma, vivendo de acordo com sua própria natureza, negando-se ao vazio. Ou seja, né, aí ela está falando basicamente dos arquétipos do Puer e do Senex, né, que é desse encontro, que a gente sempre, né, ao longo da vida, né, não é porque a gente envelheceu que a gente vai ficar só no Senex, né, ou seja, no arquétipo do velho. A gente, né, tem que fazer esse diálogo. E, claro, pensando também em representações disso na nossa cultura, a gente tem aquele filme Up, Altas Aventuras, que é a animação, né, em que um menininho, né, todo alegre, ele sai em busca de aventuras junto com o senhor que está para perder a sua casa, e daí tem toda a questão. Enfim, assistam ao filme, porque ele é maravilhoso. Não vou mais dar spoiler de filme, mas imagino que vocês devem conhecer também. Mas é o Up, Altas Aventuras, em que é justamente esse encontro do jovem e do velho, né? O velho ranzinza, aquele velho amargurado, aquele velho que está fazendo, né, da velhice um lastimoso, né? Lá, como disse o Jung, né? O lastimoso apêndice da manhã da vida, né? E aí, quando ele encontra esse menino, ele vai se soltando, né? E o menino também amadurece a partir desse encontro com o velhinho. Tá? Bom, como estamos de tempo, ok. E aí, eu queria trazer algumas informações também, né, antes de falar da minha experiência de arte-terapia com esse público.
que eu quero chamar atenção para vocês disso, né? Que é importante lembrar que as pessoas idosas, elas são únicas, né? Eu falo a gente porque existe uma certa tendência de colocar todos os idosos no mesmo balaio, né? Então, você trabalha com idoso, aí faz né, mistura todo mundo. Existem questões geracionais que são super importantes, né? Velho, não é tudo igual. Cada pessoa tem a sua história, as suas marcas, os seus sonhos e os seus desejos. Então, da mesma forma, né, que eu sou a Adriana hoje, eu vou me tornar a Adriana com 60 anos, eu vou ser a 60, 70, 80, sei lá, eu vou ser, Adriana, com as minhas particularidades, né? E cada pessoa que está me assistindo também vai ter as suas particularidades. Não é porque a pessoa, né, virou adulta, chegou aos 60, tá todo mundo igual. Isso eu acho que é importante da gente ter em mente, sabe? Quando a gente vai trabalhar com essa população, tá? E há diferenças geracionais e culturais, né? Socioeconômicas também, que eu acabei não incluindo aqui, mas quero reforçar. Geracional também, porque uma pessoa hoje de, sei lá, 65, 67 anos tem as suas particularidades, que é diferente de uma pessoa com 82 anos, por exemplo, tá? Então, isso é importante da gente lembrar. Às vezes a diferença geracional chega a 30 anos, né? Então, não dá para a gente colocar todo mundo nessa mesma categoria. Tá? Tanto é que hoje em dia a gente já tem a quarta idade, né? Terceira idade já se fala em quarta idade. E também, né, quando a gente for montar oficinas, pensar em atividades, é interessante levar em conta, claro, conhecer o público com quem a gente vai trabalhar, o público ou as pessoas com quem a gente vai trabalhar, seja no individual, no coletivo, no grupo, e entender um pouco quais são as dificuldades motoras, quais são as dificuldades físicas, quais são as dificuldades, cognitivas também, né? Se existe essa dificuldade ou não. Então, os benefícios, né? Eu acho que vai possibilitar soltar a imaginação, desenvolver um lado mais artístico, né? Deixar a imaginação fluir, lidar com alguns sentimentos, mesmo que as pessoas não os expressem, né? A gente percebe que existe um movimento, e quando eu for falar dos projetos, de alguns projetos que eu desenvolvi, eu volto nesse assunto. Estimular o corpo, né? A gente pode desenvolver algumas atividades corporais também para aquecer, enfim. Memória e raciocínio, coordenação visomotora, né? Consciência corporal também, lidar com estresse, né? E só tomar uma água, gente. Bom, como eu disse no começo, né? Eu comecei trabalhando atuando aí, estudando essa questão do envelhecimento já desde a graduação. E as minhas experiências de arte-terapia com idosos foram na pós, né, dentro das práticas supervisionadas, tanto em instituição de longa permanência, né, para idosos, que é como hoje como são chamados os antigos asilos para idosos, e também no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que eles tinham um projeto lá, multidisciplinar, e eu fui estagiária da arte-terapia, que trabalhava com idosos com Alzheimer, né? Então, foram várias experiências aí, eu comecei nesse caminho, tá? Trabalhei como psicóloga, mas eu desenvolvia oficinas também em clínicas de repouso, né? Era chamado clínica de repouso, mas é como uma instituição de longa permanência, né? Que os idosos ficavam lá o tempo todo. Mas a minha maior experiência, eu diria, foi um centro de convivência de idosos, que era um projeto da prefeitura, junto com as organizações sociais,
em que eu trabalhava como psicóloga, mas eu desenvolvia atividades em grupo, como atividade como rodas de conversa que a gente tinha, né, que desenvolver. Então eu fazia essas oficinas e depois voltei para lá, mesmo depois quando eu fui fazer o mestrado, saí de lá do meu cargo de psicóloga e voltei só para dar as oficinas mesmo de arte-terapia. Então, o meu maior período foi lá. Hoje eu estou só no consultório, então eu trabalho com pessoas de outras faixas etárias, mas eventualmente também com idosos. E então, nesse período, né, foi muito enriquecedor, porque eu tinha uma proximidade muito grande, né, do meu público, das idosas, né? A gente chama as idosas porque 99% da turma lá era composta por mulheres. Então, o que eu fazia? Como eu não tinha um prazo, digamos assim, para terminar esse trabalho, ou seja, como, né, as alunas de arte terapia têm, sei lá, tantas sessões para desenvolver, eu não tinha esse número, eu criava mini projetos, né? Então, eu tinha projeto com tema, então como eu conhecia o público, né, eu já imaginava e pensava algumas atividades com determinados temas. E um deles foi fazer um caderno, uma coisa, né, voltada para a história de vida, né? Então, a gente ouvia música, a gente fazia relaxamento, colagem, trocava muito, né, elas trocavam muito entre elas qual era a experiência delas em relação a, por exemplo, casamento, o que elas faziam na infância. Eu deixava algumas perguntas para suscitar um pouco essa discussão, né? A gente sempre abria no final para poder falar sobre o que elas tinham feito e tudo, mas era durante as atividades que a coisa, sabe aquela, né, um chá da tarde com bolo e tal, e aí todo mundo conversa, era mais ou menos essa a ideia, né? Na verdade, não era a ideia inicial, foi o que aconteceu, na verdade, como uma consequência. E aí elas tinham a gente fez tipo um livrinho mesmo, né, com atividades, elas levavam foto. Eu gosto muito de trabalhar com fotografia e com colagem, então eu tirava uma cópia dessas fotos e para que elas pudessem recortar e colocar no livro delas. Então elas usavam imagem de revista e as próprias fotografias para poder compor, né, esse livrinho da história de vida de cada uma, então com as suas próprias referências. Então temas como família e casamento, né, como eu me vejo, como eu gosto de ser, né, coisas da infância, o que remetem aos filhos e netos, tá? E ia intercalando também com música, com relaxamento, com dinâmica de grupo, com atividade corporal, né? Dependendo muito de como estava o grupo naquele dia. Então a gente montava esses livros, né, de história de vida, dava uma foto para elas, colocava as letras de música, né? E elas iam compondo como elas queriam, né? Deixava isso bem livre. Então, esses encontros, eles tiveram como temas, né, infância, adolescência, fase adulta, né, e a fase atual delas, de terceira idade, mas assim, não acaba aí, né, e isso é uma coisa interessante da gente pensar também, quando a gente trabalha com linha do tempo, e eu acho que isso vale para qualquer idade, né, o que a gente quer daqui para frente, né, independente de sonhar, porque eu quero, sei lá, comprar uma mansão, tá? Mas assim, pode ser, eu só quero viver bem, eu só quero ficar bem, eu só quero, enfim, né? Então, para sensibilização a respeito desses temas, a gente usou também músicas brasileiras que elas conheciam, né? Dinâmica de grupo. A gente fez sempre, né? Começando esses processos com acolhida, com Olho de Deus, que eu acho que é uma atividade também muito boa, né, para começar ou encerrar processo.
Então, tinha essa reflexão e utilizar materiais que facilitassem o manejo também, porque muitas delas, elas não tinham esse contato com esses materiais, né? Então, algumas até falavam, nossa, mas isso é coisa de criança. E aí a gente tentava elaborar isso, falar, tá, mas e se a gente fizer assim? Aí eu tentava mostrar de uma outra forma, né? Assim, eu tinha acesso a materiais mais simples, né? E até que elas pudessem gastar também. Simples que eu digo, guache, canetinha, né? E fazer a partir daquilo a reconstrução da história delas, né? Receitas, coisas que elas gostavam de fazer, coisas que elas ainda gostam de fazer, né? Então, como eu disse, durante as oficinas é que as lembranças surgiam mais naturalmente. Então, esse momento também era um espaço que a gente criou para poder trazer lembranças, né? Para poder trazer memórias boas, ruins, compartilhar. Ah, porque meu marido fazia isso, ah, o meu também. Ai, graças a Deus nunca casei, ou graças a Deus eu sou viúva, né? E isso era uma fala que eu ouvia muito, né? Eu perguntava o estado civil delas, ela falava viúva, graças a Deus. Né? Então, assim, ali era uma oportunidade que elas tinham de entrar em contato com o novo, de aprender coisas novas que elas não tinham oportunidade antes, porque elas estavam envolvidas, seja com o trabalho, seja com a família, com o marido que não deixava fazer nada, né, que não deixava trabalhar, enfim, né? Então elas tinham bastante demandas ao longo da vida, que daí, quando elas se aposentaram, enfim, que os filhos cresceram, elas se livraram de tudo isso e falam assim, agora eu vou viver a minha vida. Isso é lindo, poder fazer com que elas também refletissem a respeito disso, eu quero aprender coisas novas e até vou passar aqui, visualização e expressão criativa, que eu usava com elas, fazia a visualização, né, e pedia para que elas pintassem o que elas viram, né. Esse, na verdade, foi um outro projeto, né, foi um outro projeto que eu fiz, que foi com outro grupo, em outro momento, de ensinar novas técnicas e dar material para elas experimentarem, porque várias delas nunca tinham pegado numa tinta, num pincel, sabe? E é muito louco a gente pensar que, nossa, como assim? Né? E a emoção, sabe? Um brilho nos olhos de algumas que olhavam para aquele material e falavam, eu nunca fiz, olha, até que eu consigo fazer, sabe? Eu falei, tenta assim, tenta assado, sem sugerir, sem fazer para elas, mas tentando sugerir possibilidades, até para que elas expandissem, né? Essas... para que elas pudessem expandir um pouco esse conhecimento, que haviam outras formas de lidar com aquele material. Então, elas faziam a visualização de expressão criativa e depois, com a autorização delas, claro, eu colocava na parede para que elas pudessem visualizar a diversidade, né, de como cada uma tinha um conteúdo muito e visualizava cada coisa de uma forma diferente, né. Então, como eu disse, algumas nunca tinham participado, elas nunca tinham tocado em materiais de arte, né, e se emocionavam com o que elas estavam fazendo. E aí eu fiz um mini projeto com esse grupo, que foi um projeto de história da arte, em que eu peguei alguns movimentos, eu tenho alguns livros de arte aqui, e apresentei alguns pintores, alguns movimentos, e daí elas adoraram o impressionismo. Falei, bom, vou levar para elas mais disso, né? E aí a gente fez algumas releituras. Infelizmente, gente, eu queria muito mostrar para vocês, mas eu não sei onde estão as fotos. Eu acho que está em algum cartão de memória que eu não consegui encontrar, porque esse projeto foi muito legal. Elas fizeram as bailarinas de Degas, e depois a gente fez uma escrita, né? Então elas contaram histórias a respeito dessas bailarinas, né? Então, eu vou ler só um trechinho para vocês verem, para também não me estender muito mais. Mas, assim, não consigo ver outra coisa. Sinto ela depois do ensaio, cansada, transpirando, rosto suado, fazendo massagem nos pés, nas pernas, vestido ajudando.
Não, vestido grudando, perdão. O espetáculo correu tudo bem. Tinha mais ou menos umas 15 bailarinas, todas muito treinadas e perseverantes para a dança. Muito treino, esforço, determinação, coragem, medo e brilho, né? Enfim, e aí esse daqui foi um participante homem que a gente tinha no grupo, que ele também quis escrever e colocou, são diversas bailarinas de diversos países ensaiando para a sua apresentação, o que para elas é tudo na sua vida. Não podem expressar cansaço, dor ou sofrimento no seu ensaio, pois seriam excluídas da apresentação, tendo que sempre apresentar ânimo e um sorriso para o seu mestre. Enfim, né, e com isso a gente foi depois transcrevendo, a gente fez, né, também Monet, e no final, que era o encerramento do ano, a gente colocou esses trabalhos no salão, porque essa sala onde acontecia, ela era num outro lugar, né, ela é do espaço de convivência, só que o espaço de convivência era um grande salão. Então, teria festa de final de ano, e nessa festa de final de ano a gente fez uma exposição dos trabalhos, então elas fizeram as molduras, a gente, né, o grupo muito unido, né, colocando na parede esses trabalhos, né, pensando em como que a gente ia fazer, e apresentando também, né, depois para as outras pessoas que participavam daquele espaço, tá? Então, esse projeto ele teve como objetivo apresentar a história da arte com foco nos pintores impressionistas, foram feitas releituras, rodas de conversa, experimentação de materiais. Então, para encerrar o ano, a gente fez a exposição, como eu acabei de comentar. Isso promoveu o reconhecimento delas de que eu sou capaz, né? O engajamento e uma maior socialização, porque elas tiveram que se engajar em como, né, para como... enfim, né, uma via o trabalho da outra, tinha os julgamentos, tinham, isso tá legal, não sei o quê, como é diferente, né, e elas adoravam também aprender a história de vida dos pintores, isso foi muito legal. Aprendi muito também com elas. Então, também foi possível que o grupo entrasse em contato com a criatividade e trocasse experiências. Bom, depois eu vou deixar para as perguntas, tá? O que ficou faltando, o que vocês sentiram que faltou aí de eu comentar, vocês podem me mandar perguntas, tá? Então, aqui, só para a gente pensar que eu já desenvolvi e que eu acho que são possibilidades de atuação também, né? Essa experimentação de materiais e técnicas é muito gostoso com a brincadeira, recursos audiovisuais, atividades intergeracionais também é muito interessante, né? Relaxamento, memória afetiva, histórias de vida, fotos, objetos que contam causos, né? Então, pedir objetos que contem pedacinhos da história delas e depois fazer uma representação disso, compartilhar experiências, trazer um pouco da história da arte, né? Então, com isso, a gente tem muito aprendizado, né? Elas têm a possibilidade de aprendizado, tem essa rede de apoio social, ajuda a evitar esse isolamento e essa solidão também, né? Tem esse compartilhamento de experiências, diminui, por consequência, também os sintomas nas doenças crônicas e entra em contato com as emoções, né? Muitas se emocionaram bastante, né, ao longo desse período, mas, assim, cada grupo é um grupo, cada pessoa é diferente, então eu acho que o mais importante é conhecer o grupo, saber quais são as dificuldades ou as facilidades daquele grupo, né, fazer uma boa anamnese, digamos, minha visão talvez de psicóloga, mas entender um pouquinho daquele grupo, experimentar, ficar um pouco ao lado daquele grupo, talvez antes de propor algo, ou fazer junto, e não ter medo de, né, arriscar também e mudar ao longo do percurso, se for necessário, tá? Bom, eu encerro com essa frase do Rubem Alves: o crepúsculo é o dia chegando ao fim. O tempo se acelera, como se transformam rapidamente as cores das nuvens no seu mergulho na noite.
E, paradoxalmente, o tempo fica imóvel, paralisado num momento eterno. Por isso que o crepúsculo é um momento sagrado de oração, quando o Eterno oferece a nós se oferece a nós numa taça efêmera. Então, eu quero agradecer, né, vocês por terem me ouvido aí por 1 hora certinha. Espero que tenham gostado.